Fala turma, tudo bem? Paulo aqui, o Paulo Silva aqui. E hoje eu queria falar sobre um tema que aconteceu recentemente comigo. Ele vai sobre nem todo mundo quer te ver evoluir, tá? Muitas vezes, quando você é uma pessoa um pouco mais empática, uma pessoa um pouco mais ingênua, uma pessoa que tá ali um pouco mais para agradar, para ajudar, para ver as outras pessoas bem, é muito comum que você não veja tanto a maldade, né? A maldade no mundo. E se você olhar, por exemplo, as crianças, por exemplo, né? Que elas não conseguem às vezes enxergar a maldade, né? E algumas pessoas, elas crescem, elas ficam adultas e não é tão fácil para elas perceber. E isso eu falo como um recado para mim e para você, caso isso faça sentido para você, de observe, né? Observe o comportamento das pessoas ao seu redor. Observe como elas falam, sinta a nível até de intuição, sinta energeticamente, tipo, como veio essa mensagem. Essa pessoa, tipo, ele é meu amigo, ele tá fazendo uma piadinha comigo que às vezes pode ser algo descontraído, você ri também, ou essa pessoa tá insistindo energeticamente de uma forma que ela quer, não me ver mal, mas ela quer me afetar negativamente, sabe? E algo que eu deixo como reflexão nesse sentido é que um leão, por exemplo, essa questão das vezes a pessoa parecer má, ser uma pessoa ruim, eu quero trazer uma reflexão bem interessante nesse sentido. Um leão, por exemplo, um leão, quando ele mata um outro animal, ele quer dizer que ele é ruim, sabe? Quer dizer que o leão é do mal ou é a natureza dele? Algumas pessoas, elas, a nível de natureza e estratégia de sobrevivência, então, lembrando, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou recapitular. O ser humano, ele tem centenas de milhares de anos, talvez mais de milhões. Eu sou extremamente ruim com números e datas, tá? Então, algumas coisas é mais para entender o conceito do que necessariamente saber o número exato. E por muito tempo a gente viveu num ambiente muito mais primitivo, e agora a gente tem esse ambiente terra que a gente vive aí, que é esse ambiente que a gente pode falar as coisas, a gente pode expressar, a gente tem o governo que coloca regras e não deixa, sei lá, coisas, atrocidades acontecerem, e regulamentação, etc. Mas a nível evolutivo, a gente tem ali uma sociedade que ela viveu 99,9% da sua história num ambiente primitivo. E no ambiente primitivo você tem ali comportamentos primitivos e papéis primitivos no cenário. E dentro desses papéis primitivos a gente vai ter, por exemplo, aquele papel um pouco mais individualista, aquele papel um pouco mais de um leão, né, que o papel dele ele caça, ele mata, etc. Não tem animais que eles vão parecer um pouco mais empáticos, são os animais herbívoros. Mas onde eu quero chegar? Na natureza, né, nos animais, tudo, é muito comum você observar animais que eles vão ter uma característica menos empática, porque é a estratégia de sobrevivência deles. A nível evolutivo, um bicho preguiça, acho que o bicho preguiça provavelmente é herbívoro, né? Não é possível. Um bicho preguiça, ele, a nível de evolução, ele falou, cara, para disseminar nossa espécie, ao invés da gente ir atrás de animais, entrar em risco, a gente vai lá e vai comer planta, né? Da mesma forma que a pessoa que ela tem aquele comportamento um pouco mais agressivo, ela tem aquela linha de querer julgar, querer rebaixar as pessoas, querer disputar, querer mostrar que é melhor, que ela tem
aquela energia de tipo, de dominância, de querer mostrar que é melhor, a ideia de macho alfa, né? Todo esse processo que ela vai ter ali, que às vezes pode incomodar algumas pessoas, pode ser bom incentivar outras, mas é a estratégia de sobrevivência dela. Ponto. É a estratégia de sobrevivência dela. Vou dar um exemplo aqui na questão dos chimpanzés, né? Os chimpanzés, eles vão ter toda uma questão de política muito forte, se precisar sobre isso é bem interessante, cultura, organização, e a gente vai ter ali o alfa do bando ali, né? A gente vai ter o alfa, que é, digamos, que o líder. Esse conceito de macho alfa, o que isso significa, o que seria o macho alfa ideal, isso é uma discussão que existe, mas vamos pegar a ideia de que é o líder do bando. Então ele vai ter algumas prioridades, por exemplo, ele vai ter mais fêmeas, ele vai comer primeiro, as pessoas vão respeitar ele. Só que um alfa, como líder, ele tem todas essas vantagens, só que alguns dos chimpanzés que vão nascendo no bando, eles também têm essa busca por serem o alfa. Então, a nível de estudos, um chimpanzé normal que só vive no bando, ele tem uma vida muito menos estressante do que um alfa. Porque o alfa, a todo momento, o que estão fazendo com o alfa? Estão tentando tirar ele do poder. Então, periodicamente, alguns chimpanzés do bando, não sei se é bando ou é rebanho, mas é diferente. Peguem a ideia, tá? Não se atente a números, datas, peguem a ideia. Os chimpanzés do bando, alguns deles vão olhar, eles vão ter esse perfil de busca por poder e alfa, e eles vão disputar ali o poder, eles vão desafiar, eles vão brigar. E o alfa, como alfa, ele não pode demonstrar fraqueza. Por quê? Porque se ele demonstrar fraqueza, as pessoas vão tentar tirar ele do poder. Ele não pode demonstrar dúvida, porque se ele demonstrar dúvida, as pessoas vão tentar tirar ele do poder. Ele tem que mostrar confiança que ele é foda o tempo inteiro. E às vezes ele pode ser mais duro, às vezes ele pode ser mais agressivo, mas é parte da natureza dele, da estratégia dele. Alguns chimpanzés, eles nascem com o objetivo de sobreviver ali no bando, de socializar e ter ali a base deles. Eles vão ter uma fêmea no máximo, eles não vão ter, digamos que a melhor fêmea ali a nível de características físicas, etc. Mas eles vão ter ali a vida deles normal. O que eu quero dizer? Não é necessariamente porque é da natureza da pessoa ela ser uma pessoa que coloca as outras para baixo, porque para ela isso é uma forma que ela vai sobreviver mais, que ela vai viver melhor. Pode parecer muito contraditório, muito louco isso, tá? Mas se você observar a natureza, isso vai ser muito comum. E a gente é muito mais próximo da natureza do que a gente imagina e percebe. Mas, pessoas ruins, geralmente isso é algo da natureza e da estratégia da sobrevivência, mas isso não quer dizer que você precise manter essas pessoas na sua vida e que você deva alguma coisa para elas, ou que, enfim, observe a maneira como você é tratado. Se você tem uma pessoa que ela te incomoda muito, ou ela faz algo que te incomoda muito e que você percebe ativamente que ela está tendo vários comportamentos que estão te deixando para baixo, você pode dar um feedback para ela. Então, olha, fulano, você fez X, Y, Z que me incomodou. Mesmo que pareça difícil, tá? Mas o feedback é muito importante. Se você que me incomodou, eu gostaria que você mudasse esse comportamento, que eu tô me sentindo assim, assim, assado. Se a pessoa cagar pra você, se ela, não ligar, ou se ela continuar fazendo, você se afasta. E às vezes pode ser um pouco difícil de se afastar em determinados contextos. Então, às vezes você tem uma dependência financeira daquela pessoa. Às vezes você lá tem 15 anos e é o seu pai, tá ligado? E o que você vai fazer em relação às pessoas? Não que seja o meu caso, eu tive problemas com meu pai, mas a nossa relação vem melhorando. Mas, à medida do possível, busque ambientes melhores, tá? Então, resumindo, algumas pessoas, a natureza dela é fazer com que outras se sintam mal, porque essa é a forma dela sobreviver. E quando ela vê alguém ascendendo, ela se sente ameaçada. Você, como pessoa que está tentando melhorar a sua vida, está tentando evoluir, tem alguém que está pisando em você de alguma forma, e pisando parece meio pesado, mas de certa forma não suba ou não evolua, porque isso é uma ameaça para mim, mude de ambiente, ou ignore essa pessoa,
ou saiba lidar com as críticas e pontos delas. Basicamente é isso. Espero que tenha gostado. Não espero que tenha gostado, né? Se você gostou, porque aqui esse canal eu criei ele para falar sobre as coisas que eu gosto. E, tipo, eu acho que ele vai chegar nas pessoas que querem ouvir isso. Então, se fez sentido para você, se inscreve, sei lá, eu acho que você vai gostar de acompanhar outros vídeos se fez sentido para você. Se não fez, tá tudo bem também, tá? E de modo geral é isso, turma. Vou fazer mais um vídeo aqui.